Olá, que a paz bendita de Cristo seja sobre você, sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e que nós possamos ter um tempo de proveito, de edificação, de crescimento à luz da palavra de Deus. Nesse tempo que nós estaremos ainda impedidos de mantermos a comunhão física, de caminharmos juntos por conta dessa quarentena, eu queria convidar você a fazer uma caminhada comigo pelo livro dos Salmos. Estudaremos a cada dia um salmo, passeando por essa leitura tão edificante, por esses conselhos tão sábios, por esses textos que nos consolam, que nos encorajam e que falam de forma tão profunda ao nosso coração. Então eu queria convidar você a fazer essa caminhada conosco. Meu nome é Hamilton, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana aqui na cidade de São Borja, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. E essa palavra é para o seu coração. Vamos iniciar então com o Salmo 1, o Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pois bem, esse salmo ele é dividido em duas partes, em duas porções muito claras. Ele vai do verso 1 ao 3 dizer a respeito de como será abençoado aqueles que temem o Senhor, e do versículo 4 a 6 ele vai fazer então um paralelo nos mostrando quão duro, quão penoso será o caminho daqueles que não temem ao Senhor, daqueles que andam de acordo com a sua própria vontade, com o seu próprio coração. Então, no versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Esse bem-aventurado, em algumas versões, você vai encontrar como abençoado. Então, nós poderíamos dizer, quão abençoado será o homem, a mulher, que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, que não aceita o conselho dos ímpios, que não anda segundo a vontade dos ímpios, a inclinação dos ímpios, segundo o curso desse mundo. Aqueles que não concordam, não participam daquilo que os ímpios fazem. Nós sabemos que os ímpios são aqueles que não temem ao Senhor. No finalzinho do versículo 1 vai dizer que não se detém no caminho dos pescadores, ou não se detém no caminho dos pecadores aqui, não se deixa influenciar por eles, não se acostuma com o pecado, não convive com o pecado, porque nós sabemos que todos nós pecamos. Não há homem que não peque, diz assim a palavra de Deus, mas nós não podemos nos acostumar com isso, nós não podemos conviver com isso, nós não podemos achar que isso é uma coisa normal. O crente não pode viver pecando. Aquele que vive pecando não conheceu o Senhor. Então nós não podemos concordar, nós não podemos nos permitir ser influenciados pelos pecadores. E menos ainda devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, ou seja, não devemos participar daquilo que os escarnecedores, que os zombadores, que os idólatras fazem. Nós devemos ter uma vida reta, uma vida santa, nós devemos ser diferentes, nós devemos ser sal e luz. Nós devemos andar segundo aquilo que o nosso mestre nos ensinou. O versículo 2 vai dizer, o seu prazer, entretanto, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, abençoado será aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Muito pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, você que me ouve, que me assiste nesse momento, será abençoado se você meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Se a palavra do Senhor for, de fato, a sua direção, o seu guia. Se você tiver prazer em meditar, ler e aplicar na sua vida aquilo que a lei do Senhor nos prescreve. Esse homem, essa mulher que assim o faz,
Será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto faz será bem sucedido. Nós sabemos que o contexto do salmo, do salmista, quando escreve esse salmo, é um contexto desértico, um contexto de morte, um contexto de carência. Então, a analogia que ele faz é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, ou seja, uma água que é irrigada 24 horas por dia. Essa árvore, obviamente, ela estará sempre dando o seu fruto, um bom fruto no seu tempo. Ela estará com a sua folhagem viçosa, viva, verde. E esse homem, essa mulher que assim o faz, tudo que ela fizer, todos os seus procedimentos serão bem-sucedidos. Ou seja, nós andaremos de acordo com a vontade do Senhor, entendendo a lei do Senhor, entendendo a vontade do Senhor, que é sempre boa, agradável e perfeita. Por isso, tudo que você fizer será bem-sucedido. Você será abençoado em Cristo, você será abençoado porque você segue os conselhos daquele que te criou e daquele que direciona os seus passos. A partir do versículo 4, então, ele vai fazer o contraste com aqueles que não são assim. Os ímpios, aqueles que não têm Deus, aqueles que vivem de acordo com a sua própria vontade, eles não são assim. Eles são como a palha que o vento dispersa. Aqui ele vai fazer uma outra analogia, algo bem presente na sua realidade, que é quando você pegava ali os grãos e você colocava numa peneira e você ia jogando para cima. Então os grãos, aquilo que seria aproveitado, caía na peneira novamente, mas a palha ela era dispersada, levada então pelo vento. Ela não tem nenhum valor, ela servirá apenas como alimento, combustível para o fogo, para a fogueira. E assim será então a vida dos ímpios, daqueles que não têm o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Prevalecerão, aqui você pode entender também como viverão, participarão da congregação dos justos. Muito, muito pelo contrário. Eles não terão parte nisso. Eles serão, assim como a palha do início do versículo 4, eles servirão tão somente como restolho, tão somente como combustível para a fogueira. Arderão no fogo eterno. É isso o que a Bíblia nos diz. E o versículo 6, então, fecha dizendo que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, fechando com o pensamento do versículo anterior. Ou seja, o Senhor conhece o caminho dos justos. Justos aqui no sentido de justificados em Cristo, daqueles que creram em Cristo e por conta disso tiveram seus pecados carregados pelo Senhor Jesus, assim como nos diz Isaías no capítulo 53 do seu livro. Mas o caminho dos ímpios perecerá, morrerá, não sobreviverá. Então, querido, você que me ouve nesse momento, a mensagem que fica para mim, para você, do Salmo 1, é de que eu e você devemos andar no caminho do Senhor. Se nós buscarmos o Senhor, Ele nos mostrará o caminho que nós devemos seguir. Salmo 25. Ele nos guiará pelo caminho que nós devemos seguir. Esse é o caminho que nos leva à vida eterna. O outro caminho, o caminho dos escarnecedores, o caminho dos ímpios, o caminho dos pecadores, é um caminho de morte. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe você, abençoe sua família, e amanhã, se o Senhor nos permitir, teremos um novo encontro no Salmo 2. Deus o abençoe, em nome de Jesus.